Vamos meditar hoje aqui em Mateus 13, que fala sobre a palavra do semeador. Tendo Jesus saído de sua casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra fundada. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 70 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha só, então aqui Jesus estava falando através de parábola para os discípulos. Mas olha só, ele respondeu, disse-lhe: porque a vós é dado conhecer assim. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E cercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que eles falam por parábola? Nem eles não estavam entendendo, eles estavam ali com Jesus constantemente e não estavam entendendo a mensagem. Imagine nós hoje no século XXI, quantos não estão entendendo a mensagem de salvação? Ele respondeu e disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não os lhe é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que lhe tem, lhe será tirado. Por isso, falo-lhes por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Olha só, por que o Senhor endurece o coração do homem? E mesmo assim ainda tem muitos que não se curvam diante do Senhor. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouves e não ouviram. Porque Isaías já anunciava a vinda de Cristo. Então eles ansiavam ouvir a voz do Salvador. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração, e este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Quantos estão se distanciando do caminho do Senhor? Por se ofender, por tribulação. Se converte, quando vem o primeiro aperto, ele já desiste da caminhada. E o que foi semeado em espinho é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. Já estamos presenciando isso. Grandes líderes deixando-se sufocar pelos cuidados do mundo, pelos prazeres do mundo, pela riqueza, pela cobiça. É bíblico. Jesus já falava sobre esse tipo de pessoas. Por isso que nós temos que estar alicerçados na palavra, na leitura da palavra, para que ninguém venha nos tirar do foco. O nosso foco é Cristo Jesus. Mas o que foi semeado em uma boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 70 e outro 30.
Então, a semente que foi plantada em boa terra, ela vai dar esse fruto de 100, de 70 e outros 30. É aquele que se converte, se firma na palavra e ali ele vai trazendo mais vida para a casa do Senhor. Ele vai conquistando mais almas para o Senhor. Mas ai daquele que está fazendo desviar-se a ovelha do aprisco. Quantos maus líderes está fazendo isso? Está vivendo, como diz a palavra aqui, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ele está ali todo dia indo para a igreja, pregando, mas ele não ganha vida para Cristo, porque ele não tem mais aquele fruto do Espírito. A luz de Deus não está brilhando mais nele, porque ele está cuidando dos prazeres do mundo, da riqueza, a cobiça cegou completamente a sua visão, quer só ter. Não preocupa-se com as ovelhas que estão dentro do aprisco, que estão passando dificuldade. Não vai visitar, não leva a palavra, um abraço para o vizinho. Que venhamos vigiar, para que nós possamos estar alicerçados nessa boa terra aqui, ouvindo e compreendendo e dar fruto de 100, de 70 e outros mais de 30. Gordon Wilson, ele disse o seguinte: um diligente estudioso do avivamento escreveu: milhares de almas preciosas têm orado para que Deus faça brotar uma semente que não é a sua, cultivada por meio de métodos que não são os seus. Acredito que diversos grupos de cristãos têm rogado ao Senhor por avivamento, sem perceber que, além de orar, precisamos estudar com diligência a palavra em busca de sementes que devem ser plantadas e todo o método correto para cultivá-la. Tá vendo? Não é só orar, é meditar na palavra, buscar dentro da Bíblia o alicerce para essa boa semente dar bons frutos. Quando nós somos uma pessoa que servimos a Cristo com integridade, com honestidade, com obediência, nós damos testemunho para outra pessoa de vida, sem abrir a boca. E quando ele olha, ele diz: eu quero ser igual, porque realmente ali é um homem e uma mulher de Deus. Esse é o testemunho que ganha vidas para Cristo. Não é preciso sair aos gritos, mas dá testemunho de vida de que realmente está alicerçado na palavra. E ele diz mais: se um fazendeiro escolhe com extremo cuidado as sementes que planta em seus campos, por que não fazemos o mesmo quando se trata da santa obra de Deus, que é infinitamente mais importante? Olha só. Todo semeador, todo fazendeiro, agricultor, ele guarda a boa semente. Quando ele tira uma safra, ele já vai escolher a boa semente de todos os grãos que ele planta. Guardar para que na próxima safra ele plante aquele grão de qualidade. Assim temos que ser nós com a palavra do Senhor. Semear a boa semente para que essas vidas venham e fiquem firmes. Plante os seus pés ali na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Que você venha meditar nessa palavra de hoje. Que você venha tirar o dízimo do seu templo para conhecer mais a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Compartilhe os meus vídeos e se inscreva no meu canal.